Oi, turma, bom dia. Mais uma videoaula nessa sexta-feira friinha, hoje, dia 29 de maio. Nossa videoaula vai complementar a videoaula da semana passada. Nós ainda estamos falando sobre renascimento cultural, reforma religiosa e contra-reforma. Nós tivemos uma proposta de quiz na semana passada e fiquei de passar para vocês as perguntas hoje, e é isso que eu vou fazer. Já vou começar aí um compartilhamento de tela com vocês sobre o renascimento cultural, reforma religiosa e contra-reforma. E nós, a partir desse quiz, a partir desse questionamento, desse questionário, nós na segunda-feira vamos nos encontrar em tempo real e a professora vai fazer essa correção, mas já vou passar para vocês as perguntas para que vocês já possam aí já estar respondendo para chegar segunda-feira só fazermos a nossa correção e fecharmos essa matéria. Então, seguindo, nós temos as perguntinhas sobre renascimento cultural e eu vou aí lampejar e vou fazer alguns resumos para vocês para ajudarem no seu estudo, tá bom? Lembrando que nós estamos no capítulo 18 e capítulo 19 e com essa aula nós vamos aí com a aula de segunda-feira, nós vamos estar fechando essa matéria para segundo bimestre. Fiz algumas perguntas e vou pontuando com vocês. Pergunta 1 vai dizer assim: o renascimento cultural começou na transição de que idades históricas? Então, o que eu quero saber? O pensamento do renascimento cultural, ele começa quando está terminando que idade histórica, naquela periodização da história, e está começando qual? Isso para que vocês possam se situar na corrente do tempo, tá? Preciso que vocês estejam sempre situados em história na corrente do tempo. E por falar nisso, o que foi mesmo o renascimento cultural? Fala para mim. O que foi a concepção humanista dentro do pensamento do Renascimento? O que foi esse pensamento humanista? Ele tem uma peculiaridade dele próprio, específica dele. Eu quero saber qual é. Diferencie teocentrismo de antropocentrismo. Sempre tem que estar com isso em mente, tá? E lembrando que nós vamos aí no nosso debate moderado do segundo bimestre falar de antropocentrismo. Então, vamos lá. Nós vamos já lampejar algumas coisas para que fique mais fácil no nosso debate moderado. Então, eu quero que você diferencie teocentrismo de antropocentrismo. Quem fez a obra O Homem Vitruviano e qual é o significado dessa obra? É importante saber também, porque ela marca aí o começo do renascimento do pensamento renascentista. O que foi e o que fez Gutenberg? É muito importante sempre lembrar de Gutenberg, porque ele foi um marco. O que ele inventou foi um marco aí para que houvesse esse pensamento do renascimento. Sem ele, sem a invenção dele, provavelmente o pensamento do renascimento iria demorar bem mais tempo, talvez alguns séculos para frente. Quem eram os mecenas, gente? Muito fácil essa resposta e é muito importante saber, porque só deu certo ter arte, pensamento renascentistas, produções artísticas, esculturas, pinturas, afrescos, tendo os mecenas. Se não tivesse os mecenas, isso não poderia ser viável na prática, teria ficado só na ideia. Quais os 4 nomes mais famosos do Renascimento italiano? Vai dar uma olhadinha na videoaula da semana passada. Os 4 grandes foram só eles? Não. Tiveram outros, mas a gente precisa saber os 4 grandes. E eu falei para você lá do desenho e do filme das Tartarugas Ninjas. Vai lembrar que você não vai esquecer nunca mais os nomes dos 4 grandes do Renascimento lá no berço da Itália, em Florença. Cite uma obra de cada um deles. Descreva a essência da obra de Cervantes. Lembra que a professora falou que o renascimento cultural não foi só na Península Itálica, não foi só em Florença. Ele também se espalhou pela Europa. Então, eu quero saber de Cervantes, na sua obra Dom Quixote, qual é a essência. Não foi lá na Península Itálica, já foi em outra parte da Europa, e aí? Aí eu preciso saber de vocês. Quais os novos valores da ciência no período do Renascimento? Explique por que a ciência se diferenciou no período do Renascimento. Quais motivos levaram à crise do cristianismo? Por que houve a crise do cristianismo nesse período do Renascimento? O que a sucessão de coisas que foram acontecendo para que pudesse ter a crise do cristianismo e aí a igreja ficar fragmentada e fragilizada. 11. O que foi a reforma religiosa ou chamada reforma protestante? Quem foi
E o que fez Martim Lutero e quem foi o que fez João Calvino? Foram os grandes e primeiros nomes dessas reformas protestantes. O que eles fizeram? Qual é a diferença entre uma reforma para outra? Em que país eles estavam? O que cada um defendia? O que cada um pregava? Em contrapartida aos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Explique por que a reforma anglicana que aconteceu lá na Inglaterra foi diferente da reforma de Martim Lutero e diferente da reforma de João Calvino. Elas aconteceram quase que sucessivamente, mas por que elas foram diferentes? A anglicana teve uma diferença muito grande e eu quero saber de você por quê. E fale desses personagens da reforma anglicana, fale do rei, fale por que ele rompeu com a igreja, fale sobre a esposa, fale sobre a amante. Eu quero que você dê uma olhadinha nessa história e me conte. Se tem reforma, tem contra-reforma. O que foi a contra-reforma? Quem foi a protagonista dela e o que se reivindicava? Descreva o trágico episódio da noite de São Bartolomeu. É muito importante essa noite de São Bartolomeu. Eu preciso que você me fale o que aconteceu com católicos e protestantes aí nessa noite. O que foi e o que ficou decidido lá no Concílio de Trento, na reunião, um concílio que teve sobre dentro do período da Contra-Reforma? O que aconteceu lá? O que foi decidido? O que a Igreja decidiu como importante dentro da sua fé, dentro dos seus costumes, dentro dos seus dogmas, que não podia abrir mão de jeito nenhum? Quando foi fundada a Companhia de Jesus e qual era o objetivo da Companhia de Jesus? O que eles fizeram? Para que tinha a Companhia de Jesus e para onde eles foram? Para que lugar eles foram? O que era a venda de indulgência? Gente, é muito importante saber isso, porque se você sabe o que era a venda de indulgências, você vai entender, principalmente, a inquietação do pensamento de Martinho Lutero e você vai conseguir responder a próxima pergunta, que fala sobre as 95 teses de Lutero. Quero saber o que foi, aonde que elas foram fixadas e por que Martinho Lutero fez isso na sua reforma protestante. Ok, gente? Terminando aqui o nosso compartilhamento, quero que vocês respondam essas perguntinhas baseadas no capítulo 18 e 19. A gente se encontra segunda-feira para correção, para tirar dúvidas, para esclarecer o que ficou aí sem entendimento, para a gente fechar essa matéria do nosso segundo bimestre. Desejo um bom final de semana, beijinho, fiquem com Deus.